de maio de 2017. Palmeiras sofre novo apagão e perde a primeira na Libertadores. Em Maracanã lotado, o Flamengo bate Universidade Católica e assume liderança do Grupo 4. No mesmo grupo, Atlético Paranaense vacila em casa e é derrotado pelo São Lourenço. Mesmo com alguns titulares poupados, Galo atropela Sport Boys na Bolívia e pega a ponta no Grupo 6. Grêmio começa bem, mas toma a virada do Deportes Iquique no Grupo 8. Prometendo mudança de atitude, São Paulo segue preparação para confronto da semana que vem pela Sul-Americana. E ainda, a reta final da preparação de Corinthians e Ponte para a decisão do Paulista. Os gols pela Copa do Brasil e pela Europa. Chegamos! Boa noite! O Gazeta Esportiva desta quinta-feira começa falando da derrota do Palmeiras ontem na Bolívia. Pois é, assim como aconteceu nos jogos fora de casa contra Ponte Preta e Peñarol, o time de Eduardo Batista voltou a sofrer um apagão durante o primeiro tempo contra o Jorge Wilstermann. As falhas individuais de alguns jogadores do Verdão, aliadas a um gramado ruim e a altitude de Cochabamba, de 2.574 metros, foram os ingredientes para a primeira derrota do clube nesta Libertadores. Em decorrência do campo, né? O Palmeiras é um time muito técnico, que tenta entrar por dentro, que tenta a bola no chão, e nós tivemos muita dificuldade com isso, né? Nós fizemos um bom primeiro tempo até levar os 2 gols, mas quando a gente tentou jogar, nós fomos muito atrapalhados pelo campo. Foi mais mérito do Wilson por conhecer, né, o campo, conhecer a atmosfera. Nós tomamos 2 gols onde nós erramos o tempo de bola, né, com o Jean e a bola aérea, né, erramos o cálculo onde tinha que cabecear essa bola, e o Wilson conhece bem aqui, né, e tirou vantagem disso. Bom, boa noite, Michele, boa noite, Alberto, Helena Júnior, nosso mestre, e boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Recentemente, acho que não no jogo de ontem, no outro jogo da Libertadores, lá em Montevidéu, Eduardo Batista disse: se quiser falar de futebol, pergunte e eu respondo. E eu tenho hoje algumas perguntas sobre futebol ao técnico Eduardo Batista. E antes de fazer essa avaliação, vou deixar bem claro o seguinte: o Palmeiras vai se classificar à próxima fase da Copa Libertadores. Até porque o grupo que o Palmeiras está é um grupo muito fraco. Quando do sorteio, todo mundo viu lá Jorge Wilstermann, que é o 10º colocado do Campeonato Boliviano. O Peñarol, que é o que a gente viu aqui nos 2 jogos contra o Palmeiras. É uma equipe que foi desclassificada de forma antecipada, apesar da tradição de sua camisa. E o Tucumã comemorou bravamente a participação, se não me falha a memória, pela primeira vez na Copa Libertadores da América. E o Palmeiras é o time, só dando ingredientes, o Palmeiras é o time que tem o maior investimento da América, graças a seu patrocinador, a estrutura que foi mostrada, inclusive eu fiz essa reportagem aqui no Gazeta Esportiva, mostrando toda a estrutura do Palmeiras, é coisa de primeiro mundo. E nós já estamos no mês 5, maio, quase metade do ano. Então, se é para falar de futebol, seu Eduardo Batista, vamos falar. Eu não consigo enxergar esse Palmeiras jogando. O Palmeiras não pode tomar 3 gols, mesmo que num gramado ruim, do Jorge Wilstermann, não é? Partindo do princípio que o seu time é o grande favorito à conquista da Copa Libertadores pelo elenco e pelas peças que tem. Então toma 3 gols do Jorge Wilstermann, toma 3 gols da Ponte Preta, não consegue inverter depois a vantagem conquistada pela Ponte, fica de fora da decisão do Campeonato Paulista. Palmeiras ficou de fora já de um campeonato com um nível técnico baixíssimo, um campeonato onde o Palmeiras entrou como a primeira força, não é assim? Não é? Palmeiras é a primeira força e tem que ser cobrado como a primeira força. E aí eu tenho assistido todos os jogos do Palmeiras, e ontem mais uma vez o que a gente viu em campo foi um time completamente sem identificação, a gente não conseguia entender a tática que era do Palmeiras. É um monte de jogadores. E algo que me chamou a atenção, Helena, e que serve, né, até para a gente fazer uma reflexão, no intervalo, quando o Palmeiras vai para o vestiário, antes dos jogadores irem para o vestiário conversar com o Edu, teve uma reunião entre eles no gramado. O que pode ser um sintoma claro, tipo assim, ó, vamos resolver aqui entre nós, porque já sabe que lá no vestiário não vai vir coisa boa. Eu não estou tanto tempo no futebol como você, mas a gente conhece um pouquinho. Então é um sintoma de que as coisas não estão bem. E as coisas não estão bem no Palmeiras. Não estão bem no Palmeiras. Garrafa está pedindo a saída do Eduardo Batista? Não estou pedindo a saída do Eduardo Batista. Estou cobrando que o Palmeiras está devendo e muito. Mas está devendo e muito. E se é para falar de futebol, estamos falando, Eduardo Batista. Boa noite, Helena. Boa noite.
Sem dúvida. O Palmeiras, se você, por exemplo, comparar com o Corinthians, que era a quarta força, né, antes de começar os campeonatos aí, tecnicamente o elenco do Corinthians é muito inferior ao do Palmeiras. Além do que o técnico tem muito menos recursos, né, para substituir jogadores titulares e tal. E você observa que o Corinthians, modestamente, fechou a casinha. Tem a sua forma de jogar. Você identifica, né? Deixa eu só concluir. Ele começou uma linha ascendente. Armou a defesa, começou a melhorar a organização do time e até começou agora a desenvolver um processo de ataque melhor, né? Mais eficiente, mais inteligente, enfim. O Corinthians cresceu progressivamente. O Palmeiras, é isso aqui, ó. Viveu de espasmos. De repente faz um segundo tempo com aquele contra o Peñarol, que foi na base mais da emoção e tal. Mas não vejo o Palmeiras crescer, desenvolver. O Palmeiras ontem não deu 4 passes corretos. Sabe? O Palmeiras não toca a bola, é chutão, é bola. Parece que o time não tem nenhuma estrutura tática ou técnica. E com isso os jogadores estão caindo. Se você não tem uma armação de jogo no meio de campo adequada, você mata os caras da frente. Aí todo mundo vai dizer assim, o Borja não joga. E o William? O William me lembra o Fedato, não é do seu tempo, mas o Fedato era um reserva do Palmeiras, da grande academia, numa das academias do Palmeiras, na virada dos anos 60 para 70, que entrava no segundo tempo e era um fenômeno, fazia gol, atrapalhava a vida do adversário. Mas quando começava jogando era um desastre, não acontecia nada. Tem jogador que é assim. E o Palmeiras eu vejo com... Olha, estou preocupado porque esperava muito desse Palmeiras e ele não está entregando. E, poxa, contra o Jorge Wilstermann, você se surpreendeu que eu falei Wilstermann? É porque é Wilstermann. É porque é alemão, não é inglês. Não é da língua do império, né, do colonizador. Porque aqui no Brasil só se pronuncia corretamente o que é inglês. Porque espanhol o pessoal erra, italiano o pessoal erra, e alemão também, porque Wilstermann, Silman, aí, tem 2 N's. É porque é homem em alemão, não é não é man em inglês. E Wilster é uma cidadezinha lá do norte da Alemanha. Quer dizer, o homem de Wilstermann. Né? Jorge Wilstermann. Wilstermann. Por isso é o nosso mestre Alberto Helena Júnior. Porque o W em alemão é V, não é? Como é que você fala? Volkswagen. Wagen é com W. Tá. Então é Wilstermann e não Wilstermann. Boa. Porque aqui no Brasil é o seguinte, alguém bale uma coisa e o rebanho de ovelha vai atrás. Ninguém para agora, de qualquer forma, né? Tendo toda essa explicação dessa origem alemã, é o 10º colocado do campeonato boliviano. E não pode tomar 3 gols. E tem que ser cobrado, Eduardo Batista, tem que ser cobrado. O Alberto conhece muito bem, as cornetas estão suando lá dentro do Palmeiras. Sem dúvida. Estão pedindo a cabeça dele, ele não tem tranquilidade. E vou um pouquinho mais além. O Eduardo, com todo respeito, a gente conhece o Nelson Batista, pai dele. Eu acredito que o Eduardo possa se tornar um grande técnico, mas ainda não está pronto. Naquele episódio, só para encerrar, João, naquele episódio lá em Montevidéu, de toda aquela confusão, isso rodou na internet. O técnico do Palmeiras vai lá, como os demais jogadores, provocar os caras do Peñarol, mandar os caras para aquele lugar e falar palavrão. Ele, como comandante, tinha que tirar o time dele para o vestiário.
Eu não consigo ver, por exemplo, vou usar o técnico da seleção brasileira como exemplo. Numa confusão daquela, o Tite mandando o nego para aquele lugar, fazendo gestinho. Ele é técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras é maior que Felipe Melo, é maior que Eduardo Batista, tem uma história e merece um time jogando bem. E não está jogando bem. É isso aí. Você fala alemão? Sprechen Sie Deutsch? Você fala alemão? Não, eu não falo alemão. Mas eu Tem penso. conhecimento. Gente, eu comecei a lembrar um monte de coisa em alemão. Vovô Nenzi, onde você mora? É Wurst? É linguiça? Eu estudei alemão e agora, só que faz tempo que eu não falo, agora começou a vir um monte de palavras na minha cabeça depois que você falou isso. Bom, ainda falando dessa partida, a gente quer saber de quem foi a culpa aí pela derrota do Verdão. Do Eduardo Batista? Eu já tô, bom, falando dele faz tempo. Tem a Ferrari e não sabe dirigir. Dos jogadores ou de todo mundo? Vai. Futebol é coletivo, né? É do bolo, né? Todo mundo. Foi todo mundo, os jogadores que resolveram contra o Peñarol no segundo tempo, e aí que eu falo desse lance dos jogadores conversarem antes de ir pro vestiário, porque me dá a impressão, e a gente não frequenta o vestiário, é impossível, mas me dá a impressão com a experiência que a gente tem, que é a boleirada que está decidindo o que vai acontecer. Então, para mim, é todo mundo no bolo. O mais grave, é claro, todos são responsáveis, né? Se o jogador é o agente principal do jogo de futebol, porque é ele quem está lá e que chuta a bola, né? Mas é um jogo coletivo e o jogo coletivo exige uma organização tática adequada e não é o que se vê no Palmeiras, e isso reflete na produção do jogador, na individualidade. O coletivo, comportamento coletivo reflete na individualidade. A torcida do Palmeiras hoje não consegue escalar o time. A cada partida, apareceu ontem Michel Bastos na esquerda, ora no meio, vem o William, vem Borja. Ele não conseguiu, ele não achou o time ainda. E já vamos para a fase de mata-mata. Bom, no Maracanã, o Flamengo venceu a Universidade Católica e fez a festa da torcida que proporcionou um novo recorde de público deste ano no Brasil, com 54.555 pagantes. Poder de superação muito do nosso grupo, principalmente após o gol de empate deles. A gente sair daqui com 3 pontos e próximo de classificar é realmente um sentimento muito gostoso. Está todo mundo de parabéns, mas ainda temos uma partida dificílima na Argentina. Se preparar bem para a gente, dia 17, tentar configurar essa classificação para a próxima fase. A gente não desistiu. O grupo mostrou muito caráter depois de que a gente tomou 1-1. E isso que dá para ressaltar nesse resultado de hoje. Né? A gente luta, a gente joga, a gente está tendo jogos muito decisivos, muito intensos. E hoje acho que esse grupo está de parabéns por demonstrar mais uma vez, que a gente tem raça, que a gente luta até o final e que a gente tenta e nunca desiste. Então acho que esse gol foi muito importante, que deu uma tranquilidade maior e a gente conseguiu fazer o terceiro gol que já conseguimos matar o jogo, né? Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense não conseguiu fazer valer a força dentro de casa e acabou derrotado para o São Lourenço da Argentina. A situação no grupo complicou. Nós fomos mal nos 2 jogos. E dentro do aspecto coletivo é aquilo que eu falo. O aspecto coletivo é minha responsabilidade. Né? Então, estou acostumado a isso, não tenho dificuldade alguma em assumir essa situação. Foram 2 jogos ruins, né? Em ambas as situações, como já falei anteriormente, resultado e exibição. Né? E agora é pensar nos jogos seguintes que sobrevêm, que estão para vir. Em relação à Libertadores, está completamente em aberto. Né? Um grupo equilibrado, está equilibrado. Hoje nós poderíamos ter garantido a nossa classificação, não fizemos porque não fomos capazes, não fomos competentes para isso, e é isso aí. O Atlético Mineiro não encontrou maiores dificuldades para golear o Sport Boys por 5-1 em Santa Cruz de la Sierra e praticamente garantiu uma vaga na próxima fase da Libertadores. Temos o mesmo número de pontos do nosso adversário à frente, um saldo bastante ampliado, né, que nos dá uma condição especial, não matematicamente ainda garantido com a vaga, mas bastante encaminhado. Temos um jogo ainda em casa. E desejamos ser o primeiro da chave, né? Que isso nos dá vantagem.
mas o jogo de hoje era importante. Era importante por antecipar ou já adiantar bastante a questão da classificação e também, né, como um jogo prévio importante, né, para a rodada no final de semana pelo estadual, nós temos a decisão em casa frente ao tradicional adversário. O Grêmio foi ao deserto de Calama, no Chile, e se deu mal. O tricolor gaúcho saiu na frente no placar, mas levou a virada e acabou sendo derrotado pelo Deportes Iquique 2-1. O Grêmio depende somente de si. O Grêmio está muito bem na Libertadores. Eu volto a repetir. Hoje o Grêmio não conseguiu a classificação porque realmente vocês viram o que aconteceu dentro do campo. Então eu não vou falar da minha equipe, o que nós fizemos de certo, o que nós fizemos de errado. Hoje eu vou falar somente da arbitragem. É inadmissível, uma Libertadores, a gente ter uma arbitragem dessa. Dois erros fatais. Então eu acho que o tema, pelo menos da minha parte hoje, é a arbitragem. E vocês me conhecem muito bem. Eu não falo de arbitragem, mas realmente tem horas que não dá para se calar, não. Não falo de arbitragem, só falo de arbitragem. O Grêmio perdeu merecidamente, diga-se, que assistiu o jogo. O Atlético foi o único que realmente ganhou. Os outros times brasileiros, a grande maioria, foi o Atlético e o Flamengo que se safaram dessa e o Atlético rodada. Tá praticamente com a classificação encaminhada. É o que está respirando melhor, né? E que joga bem, né? É o time que joga bem. Que ganhou bem 5, com os dois gringos lá, o Otero e o Cassari jogando muita bola. E o resto, Botafogo perdeu na véspera em casa, lá no Engenhão. Deixou para decidir na última rodada. O empate já teria colocado ele. Né? O Palmeiras desfalhe, o nosso querido Atlético Paranaense. Furacão também pisou na bola. Apesar da derrota, o Atlético Paranaense ele ainda tem condição de se classificar. Ele fica com 7 pontos. Né? O Atlético Paranaense tem 7, o São Lourenço tem 7 e o Flamengo não, ainda está na briga, todos eles, o Grêmio, mas que paulado o Atlético Paranaense toma 3 ontem, depois toma na final do Regional, do Paranaense para o principal rival, que semana, né, para o Atlético. Pois é. E no caso do Atlético Paranaense, tem a desculpa de que jogou lá no Campeonato Paranaense, jogou com time reserva e tal, muito modificado, mas ontem tinha que jogar para ganhar. E realmente isso prova que o futebol brasileiro já não é mais aquele negócio, não é? Que o futebol sul-americano inteiro está muito nivelado. Tanto é que você vê. Todo mundo sofrendo para se classificar aí. E o Palmeiras, que a gente falava há pouco, e eu no início do meu comentário dizia que o Palmeiras, né, também não descobri a pólvora, mas vai se classificar, até porque o Palmeiras, na última rodada, recebe o Tucumã em casa, e se ele, até perder por 1-0, mesmo com uma derrota do Peñarol, o Palmeiras se classifica. O Palmeiras, para começar a ficar fora da próxima fase, teria que perder em casa para o Tucumã por 2-0, aí seria catástrofe geral. O Palmeiras, obviamente, estará na próxima fase, mas precisa se reencontrar. E dos brasileiros, Atlético e Flamengo, para mim, são aqueles que mostram a maior identidade. O Grêmio tentando, dentro das suas limitações, buscar um novo espaço. A quarta-feira teve também um jogo válido pela Copa do Brasil. Envolvidos nas decisões estaduais, Cruzeiro e Chapecoense jogaram no Mineirão e a Raposa levou a melhor. Cruzeiro e Chapecoense entraram em campo com times alternativos e a Raposa largou na frente nas oitavas de final da Copa do Brasil. Raniel garantiu a vitória do time mineiro logo no início do jogo, 1-0. As equipes voltam a se enfrentar no dia 1º de junho em Chapecó. A nossa atuação não foi boa, logicamente que não foi boa, a gente sabe que não foi. Um jogo que começou bem, né, com um gol cedo que nos deu a tranquilidade e encontramos espaço para continuar jogando bem nos próximos minutos. A partir de um determinado momento nós tivemos dificuldades. Eu disse isso aos jogadores, né, foi uma goleada. Foi uma goleada. Pelo que o jogo apresentou, pelo que nós produzimos, mas mesmo assim conseguimos vencer e estabelecer uma vantagem mínima para o jogo de volta, que eu tenho certeza absoluta que será disputado em outras circunstâncias,
com uma equipe, logicamente, produzindo um futebol melhor. Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, Facebook Gazeta Esportiva, tem o nosso site, gazetesportiva.com, melhor site. A página dos times agora está nova, está remodelada, está com muito mais notícias e as inscrições já estão abertas para a corrida 9 de julho, tá bom? De bicicleta, 9 de julho, que vai acontecer no dia 9 de julho, que é domingo feriado. Para os aspirantes como eu, Alberto, Helena e Garrafa, 6h45 da manhã a largada. E os profissionais também vão estar largando, tá bom? Certo? Hora de falar do Corinthians, que segue contando as horas para conquistar mais um título do Campeonato Paulista. Fernando Gavini está ao vivo do CT Joaquim Grava. Vem pra cá, João Batista! E ele está agora na tela com a gente. Olha que bonito o Gavini. Boa noite, Gavini. Quais são as notícias do nosso timão? Boa noite, Michela, Alberto, Helena, Garrafa, a todos que acompanham o Gazeta Esportivo. Pois é, Corinthians aí na contagem regressiva para a conquista de mais um título de campeão paulista. Faltam 3 dias para a final, são 3 gols de diferença, né? Pode perder até por 2 depois dos 3-0 que conseguiu no primeiro jogo, mas o discurso é de extremo respeito à Ponte Preta. Tanto que até teve cobranças de pênaltis aqui durante os treinamentos. Quem veio conversar com a gente foi o atacante Jô, e ele falou exatamente sobre esse assunto, o quanto os jogadores mais experientes do grupo têm sido importantes para manter a molecada com os pés no chão, para não deixar com que o time se empolgue demais com o resultado alcançado na primeira partida. Vamos conferir. Você construir um placar numa final de 3-0, claro que deixa o ambiente mais leve, né? Você vê muita descontração, mas não só eu, como os outros jogadores mais experientes, a gente procura trabalhar no psicológico, né? Que é sempre falar para os mais novos que sempre tem um objetivo, sempre é um jogo após o outro, né? Não é já pensar no título, a gente tem que ganhar o jogo, é jogar bem diante da nossa torcida. Eu acho que ninguém quer, se vier a ser campeão, ninguém quer ser derrotado, mas ser campeão. Acho que a gente quer fazer um bom jogo, se possível ganhar, para poder mostrar para a torcida o quanto que o Corinthians ainda tem que crescer. Então é complicado, você tem que toda hora estar conversando, toda hora batendo na tecla, porque a gente sabe que o ser humano, depois de uma vantagem tão boa que nem nós construímos, acaba relaxando, mas tenho certeza que esse grupo, por tudo que já passou, o que está passando, acho que não vai deixar cair essa peteca. O grande detalhe é não deixar o time relaxar, mesmo com a vantagem obtida na primeira partida da decisão. No treinamento de hoje, o Fábio Carilli repetiu o time que usou no dia de ontem, mantendo ali o Camacho como titular no lugar do Rodriguinho e também o Paulo Roberto na vaga do Gabriel. A diferença foi que ele mudou o posicionamento, ele deixou o Jadson mais por dentro e próximo do Jô, e colocou, jogando aberto um pouco pelo lado, o Camacho. Dessa forma ele testou. No dia de ontem, o Jadson estava um pouco mais aberto e o Camacho formando no meio. Então, o Fábio Carilli aí trabalhando para buscar a melhor formação do Corinthians para o jogo de domingo contra a Ponte Preta. O detalhe é que depois da atividade, depois do treinamento todo em que ele posicionou o time, trabalhou e tal, ele botou os jogadores para fazerem cobranças de pênaltis. Só vai para a disputa de pênaltis o jogo se o Corinthians perder por 3 gols de diferença. Mas é melhor prevenir do que remediar, então foi todo mundo executar as cobranças e o Jô também falou disso. A gente tem que treinar, né? Se no regulamento tá que se tiver resultados iguais, vai para os pênaltis, nós temos que, além do respeito, temos que treinar. Isso serve de treinamento também para o resto do ano. Né? Tem a Sul-Americana, que também pode acontecer pênalti. Tem uma série de outras coisas que é importante a gente estar treinando. É importante treinar e a gente pode colocar o Jô
como personagem, talvez, dessa campanha corintiana, né? Porque o jogador chegou desacreditado aqui no Corinthians, ficou o segundo semestre do ano passado inteiro sem clube, chegou no finalzinho do ano já, começou a trabalhar tal, e aos poucos foi mostrando futebol, tem sido um jogador extremamente importante em jogos decisivos, marcando gols em todos os clássicos, mas mais do que isso, tem ajudado muito o time, brigando pelas bolas, fazendo pivô e tal. E ao mesmo tempo, o Corinthians era o time que começou dos grandes paulistas de forma mais desacreditada essa temporada, sempre dito aí, cantado como a quarta força do futebol paulista. Aos pouquinhos também foi crescendo, ganhando espaço e acabou chegando com todos os méritos até essa decisão do Campeonato Paulista. Então as histórias são parecidas, tanto a da recuperação corintiana como também a recuperação do Jô, e uma coisa sem dúvida nenhuma ajudou a outra. Para fechar com chave de ouro, nada melhor do que, de repente, um gol do título marcado pelo Jô. E ele falou também sobre essa intenção, ou melhor, sobre esse sonho. A gente que é atacante está sempre sonhando, né? Sempre imaginando aquele momento do gol. É claro que se qualquer um fizer o gol, ou não sei como é que vai terminar a partida, eu acho que o mais importante, o objetivo nosso é ser campeão, mas eu sem dúvida ainda fico imaginando, correndo para a galera, como eu sonhei um dia em fazer o primeiro gol na Arena e foi contra o Palmeiras, então a gente sempre idealiza como será o próximo gol. E seria muito merecido se isso acontecesse, não há dúvida nenhuma, porque o Jô fez um grande campeonato paulista. A respeito da situação do Fagner, ainda não há nada oficial, mas ele continua treinando normalmente. Outra vez trabalhou como titular, isso mostra a confiança do Corinthians em conseguir o efeito suspensivo da punição sofrida pelo lateral direito. Mas a definição disso vai ficar só para sexta-feira, só para amanhã, mas o Corinthians está muito confiante que o Fagner possa estar em campo e jogue a partida decisiva contra a Ponte Preta. Michele. Muito obrigada por todas as informações, Fernando Gavini, direto, ao vivo, aqui no Gazeta Esportiva. Tchau, Gavini, um beijo, boa noite para você. O mestre está te mandando tchau também. Garrafa. Bom, o Corinthians não tem o Gabriel e o Rodriguinho, e o Carille já sinaliza que realmente escolheu os substitutos, o Camacho, né, e o Paulo Roberto, e tem essa dúvida de posicionamento. Eu prefiro, não sei o que pensa o Helena, da forma que ele montou o time, dando mais proteção ali no setor de meio campo, com o Camacho e o Paulo Roberto, e dando liberdade, né, para o Jadson, mas o Jadson mais ali pelo meio, né, no setor, no cérebro onde acontece o jogo. Não gosto muito do Jadson, um pouco aberto não é uma outra opção. Sobre o Corinthians, é claro que nós, da crítica, a gente faz uma análise das possibilidades do Corinthians ser ou não ser campeão, da Ponte virar ou não virar esse placar de 3, e da grande maioria, eu particularmente entendo que é uma missão impossível para a Ponte Preta. Mas o Carille, os profissionais que estão lá do outro lado, os jogadores do Corinthians, têm que tratar esse jogo com muita seriedade. E é isso que me parece que está fazendo o Carille, não é? Está deixando dúvidas em relação ao time, vai lá para a cobrança de pênalti, chama os jogadores para uma conversa séria. O discurso, a gente sabe que pode ser só um discurso, mas a gente está sentindo que o Carille está pegando no pé da rapaziada, e é por aí o caminho, né, Helena? Você pensa diferente? Sem dúvida, tem que jogar sério. O Corinthians está um biquinho assim de ser campeão. Poxa, para quem começou o ano sem nenhuma expectativa e tal, cheio de problemas, já de cara campeão paulista, vale a pena a turma prestar atenção. E eu acho que esse jogador, esse grupo do Corinthians está muito atento a isso. Com relação às substituições, sem dúvida o Rodriguinho tem sido um jogador de muita importância no time do Corinthians, e o Camacho tem um estilo um pouquinho diferente, é mais defensivo, o Rodriguinho é mais ofensivo. Mas dá para montar isso com o Jadson um pouquinho mais para a direita, viu, padre? Você acha? Eu acho um pouquinho mais para poder encaixar ali os três de meio de campo, senão vai ficar sem alternativa pelos lados, né? Ficaria só o Romero e o Jô. E o Jadson já está acostumado, mesmo no tempo do Tite. Na minha cabeça, você dá liberdade para o Jadson, essa parte da direita você pode ocupar muito bem com o Fagner.
Né? O que eu falo assim no Jadson mais no meio é com liberdade. Não, claro, mas se ele cair pelo lado direito, ótimo, ele tem qualidade, o Fagner segura um pouquinho, mas é ele próximo para ele poder criar. Sabe quem ele me lembra? Inclusive por causa do gol que ele fez outro dia, que me lembrou muito. Isso aí, vocês não vão lembrar, o Cláudio Cristóvão Pinho, a grande figura do Corinthians dos anos 50, que era um ponta-direita, que na verdade era meia-direita. Ele vinha, armava o jogo, depois ia para a ponta e de lá ele fazia os cruzamentos. Eu acho que esse é mais ou menos o caminho para o Jadson nesse jogo. Com uma missão bem complicada, a Ponte Preta vai precisar de um verdadeiro milagre para tirar a vantagem do Timão e quem sabe conquistar pela primeira vez na história o título do Paulistão. Confira as informações da Macaca com Marina Paniza. A situação é complicada e o retrospecto não é bom. Para ser campeã paulista, a Ponte Preta precisa vencer o Corinthians no próximo domingo por mais de 3 gols de diferença. A Macaca, no entanto, nunca sequer venceu o rival dentro da Arena Corinthians. E o Timão também nunca perdeu por mais de 2 gols na própria casa. Mesmo assim, a esperança ainda não acabou. Sem dúvida nenhuma. Nosso objetivo é buscar o título, né, cara? Mas se não der, a gente vai terminar o campeonato de cabeça erguida. Todos sabendo que nós fomos atrás do resultado e quem sabe com a vitória. Não dá para ficar chorando a semana inteira, se lamentando, até porque tenho certeza que do lado de lá também existe o respeito e ninguém já deu por terminado o campeonato, né? Então a gente tem a possibilidade ainda e vamos lutar por ela. Então não adianta a gente ficar lamentando, chorando, procurando desculpas. A gente tem que ir lá e fazer o nosso melhor. A nossa equipe chegou até a final porque era uma equipe equilibrada. A gente não era uma equipe retranqueira, era uma equipe que marcava muito forte e era fatal nos contra-ataques. Isso não aconteceu nessa partida, mas eu tenho confiança nos meus companheiros que isso vai voltar a acontecer agora já no domingo. Um jogo histórico pode servir de esperança para a Ponte Preta. Em 1977, curiosamente no mesmo ano que o Corinthians foi campeão paulista, a Macaca conseguiu sua maior goleada sobre o rival, 4-0. O que favorece nesse placar que aconteceu no domingo passado é que agora a Ponte quase não tem o que perder, né? A gente vai lá só para buscar o resultado. A gente vai tentar buscar uma coisa histórica. Então a gente não tem o que pensar mais. O pior já aconteceu, quero ter perdido em casa. O resto agora é se dedicar, chegar lá, fazer uma grande partida, sabe? Se aplicar ao máximo. Muita raça, muita determinação, muita aplicação tática, técnica, pra gente buscar alguma coisa lá. E quem sabe a gente não acaba surpreendendo. Hoje tem aniversariante, é o palmeirense Ricardo Rogério, marido da nossa gerente de esportes Fátima Rogério. Ricardão, muita saúde, muita felicidade para você. Um beijo meu e de toda a equipe do Gazeta Esportiva, viu? E parabéns pelos netinhos aí que você tem maravilhosos. Vovô Coruja, Ricardo. É vovô do Pedro e da Beatriz, toda apaixonada. Parabéns, Ricardo. São a cara deles, netinhos, né? Daqui a pouquinho tem Santos na Libertadores, apostando num retrospecto para lá de favorável quando joga no Pacaembu. A equipe de Dorival Júnior recebe o Santa Fé, 9h45. Adriano Dolfi. Mais uma vez, o técnico Dorival Júnior optou pela privacidade e fechou o treinamento antes da partida contra o Santa Fé pela Copa Libertadores. Nós estamos procurando repetir alguns trabalhos importantes, passando uma confiança, dando uma confiança maior aos jogadores, trabalhos de definição, trabalhos de transição, procurando fortalecer ainda mais esse posicionamento defensivo que nós adquirimos. A partida de logo mais será no estádio do Pacaembu, onde o Santos ostenta a marca de 18 vitórias seguidas. Mas o técnico Dorival Júnior quer conter a euforia e utiliza como advertência o exemplo de outro clube brasileiro. Vimos um exemplo claro, né? Como foi decidido a partida entre Botafogo e Barcelona. Então nós temos que ter esse cuidado, um cuidado especial, porque é um jogo chave para as nossas pretensões e eu espero que façamos aí uma grande partida. Apesar do ataque santista não ter a mesma produção ofensiva em relação ao ano passado, o técnico vê na defesa o equilíbrio, que tem ajudado a equipe a conseguir bons resultados no torneio. Eu acho que esse sentido de proteção ele está acontecendo porque nós estamos brigando muito e com muita intensidade desde da nossa primeira linha de ataque.
a partir do instante que criamos, com a intensidade que o Santos sempre criou, eu acho que existe aí um equilíbrio total entre uma zaga que se sinta confortável e passando uma segurança e um ataque efetivo, buscando a todo momento o gol adversário. No São Paulo, o técnico Rogério Ceni segue treinando e acertando detalhes da equipe que na próxima quinta joga pela Copa Sul-Americana. A reportagem, Marina Paniza, esteve lá no CT da Barra Funda e acompanhou o tricolor. Daqui a exatamente uma semana, o São Paulo finalmente volta a campo contra os argentinos do Defensa e Justiça pelo jogo de volta da Copa Sul-Americana. O Brasileirão, a outra competição que restou, também está perto de estrear. Será dia 14 contra o Cruzeiro no Mineirão. Toda competição tem o seu grau ali de dificuldade. A Sul-Americana não é diferente. A gente vai entrar aí focado da melhor maneira para a gente poder, né, assumir esse posto aí e levar o São Paulo onde ele merece estar, né? O último título, se eu não me engano, foi em 2012, né? Então, a gente está com grandes possibilidades aí de poder seguir em frente e conseguir ter êxito no final. Sem jogar desde a eliminação no Campeonato Paulista no último dia 23, o tricolor tem aproveitado o tempo de treinamentos para acertar a equipe. A gente tem bastante coisa para evoluir. O futebol é dinâmico e muda muito rápido. A gente está tendo esse tempo e pode ter certeza que a gente vai procurar corrigir todos os erros aí para que a gente possa fazer uma ótima partida e conseguir seguir em frente nesse campeonato aí que é de grande importância para a gente agora. Bastante tempo para treinar, mas sem a imprensa poder ver muita coisa. Como vem sendo comum nesta atual temporada, Rogério Ceni liberou imagens apenas no início da atividade e depois fechou o treinamento aqui no CCT da Barra Funda. O meia Wesley tentou explicar um pouco por que o professor faz isso com tanta frequência. O professor fecha o treino aí para a gente poder assimilar ainda mais, para ele poder nos cobrar, não que ele não possa nos cobrar na frente de vocês, mas com o treino fechado é diferente e a gente vai procurar assimilar ainda da melhor maneira. A esperança do torcedor é ver um tricolor diferente em comparação com o time do ano passado e o das recentes eliminações. Wesley garante que a equipe de 2017 irá provar esta mudança de identidade. O ano passado a gente tinha muita estabilidade, né? A gente não conseguia poder cadenciar o jogo numa hora que era preciso. E esse ano já está sendo bem diferente, apesar das eliminações, que não era o que a gente queria. Mas esse ano eu tenho certeza que a equipe aí está mais cascuda e pode ter certeza que a gente vai dar o que falar aí nesse ano de 2017 aí, porque tem jogadores de qualidade, jogadores competentes aí que estão querendo. Eu sou um deles e pode ter certeza que a gente vai lutar aí bastante. Ainda falando de São Paulo, Rogério Ceni aproveita o tempo livre também para reavaliar o elenco. Esse é o destaque que a gente traz do site gazetesportiva.com. O zagueiro Breno, pouco utilizado pelo treinador na temporada, é um dos que podem ser emprestados pelo São Paulo. Em 25 partidas, ele esteve presente em somente 6. Conta também contra Breno o fato do time do Morumbi ter muitos zagueiros à disposição. Rodrigo Caio, Maicon, Lucão, Lugano e também o Douglas. O Ceni já deixou claro que deseja reduzir o elenco de 34 para 29 jogadores. Outro que pode sair é o Neilton, que perdeu espaço depois das chegadas aí de Marcinho e Morato. O Botafogo surge como um dos interessados no futebol do atacante. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.com. Põe na tela, João Batista. A culpa é de quem? É do Nelsinho, não é? Do Nelsinho. É do filho do Nelsinho, do Eduardo Batista. 49% dos votos. Eu também acho. O programa termina por aqui. A gente se encontra a seguir no Jornal da Gazeta. Arraial. E Arraial da Ajuda, né, gente? Garrafa, boa noite pra você até amanhã. Boa noite, Mestre, Tchau. domingo? Domingo. Domingo no Mesa Redonda. Mesa.